É questão de dose, como nós falamos antes. Então é importante ressaltar que o café, ele é muito utilizado, ou café ou chá preto, a maioria da população utiliza numa quantidade razoável. Então aumenta o desempenho, vamos dizer assim, cognitivo. As pessoas de manhã costumam tomar para acordar, para conseguir começar a trabalhar. Então isso não é um problema, né? Se fosse um problema, né, já teria sido interrompido o uso há muito tempo. Mas a verdade é que é uma tradição. Ou no sul, chimarrão. Chimarrão. Tem pessoas que não começam o dia sem o chimarrão. A questão toda é saber o limite. Porque além de um limite razoável, nós vamos ter sintomas, né? Nós vamos ter tremores, vamos ter ansiedade, dor de cabeça. Então a pessoa pode se intoxicar com cafeína. A gente está mostrando aí 5 xícaras por dia seria o limite máximo? Ou é muita coisa isso? Essa é uma quantidade, vamos dizer assim, limite, né? Então 5 xícaras de expresso, vamos dizer assim, está batendo no limite. Lembrando que todas as outras coisas ali já também tem cafeína, que a gente mostrou bem, né? Nós temos que pensar que a Coca-Cola vai ter cafeína também. E aí a gente entende porque que algumas pessoas têm, assim, com os refrigerantes de cola, né? Tem uma espécie de fissura, assim, tem que tomar, né? Porque está atrás, em parte, da cafeína, né? Uma pergunta agora que chegou pelo nosso Falecom, sempre aqui participando com a gente, pessoal do Falecom. Olha lá, Carla, tenho enxaqueca. Gostaria de saber se chocolate... cafeína piora um quadro. Qual a quantidade que posso consumir por dia? Difícil essa pergunta da Carla, né, doutor Calil? Não, sem dúvida. Qual a quantidade? É difícil, mas quantidade, como nós falamos, cafezinho, 5 xícaras por dia em média, depende da sensibilidade da pessoa, né? Chocolate também, uma dose moderada, uma dieta balanceada sempre é o ideal, né? Você vai abusar do chocolate, vamos supor, uma pessoa que já tem enxaqueca, abusa do chocolate, abusa da cafeína, evidentemente você vai ter vários episódios. E tem gente que fica dependente da cafeína e que quando não toma o café, tem dor de cabeça, né? Sim. Ou quando toma muito também tem dor de cabeça. Isso pode acontecer, né? A pessoa que toma habitualmente, no fim de semana, por exemplo, acorda mais tarde, não toma, tem uma alteração do hábito, isso pode levar a dores de cabeça por uma espécie de abstinência, assim, né? Aquele uso contínuo que é interrompido em determinado dia. Isso pode acontecer, sim. E café e atividade física, hein? Será que combinam? Tem muita gente tomando cápsula de cafeína para o treino render mais. Isso pode ser perigoso e a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. A gente volta já já. Bem-vindo de volta. Vocês lembram que no primeiro bloco o Gil Dásio mandou uma pergunta pra gente falando que ele joga futebol e toma um pouquinho de energético antes do futebol? Pois então, o Eu Atleta de hoje vai investigar esse assunto, não com energético, mas com cápsulas de cafeína, que também são estimulantes antes do treino. Vamos ver. O dia de muita gente só começa de verdade depois de um cafezinho. E faz sentido. Porque a cafeína diminui a sensação de cansaço, melhora a concentração e até o humor. A pessoa se sente com mais energia depois de uma xícara dessa. Agora, imagina depois de 4. Aqui tem mais ou menos a mesma quantidade de cafeína dessa cápsula, que vem sendo o segredo da disposição de muito atleta por aí. Da Priscila e do Barreto, por exemplo. No domingo, ela correu a meia maratona de Amsterdã, na Holanda, a 13ª meia da vida dela. Ele é triatleta, corre, nada e pedala por horas. O uso do estimulante mudou bastante, assim, eu tenho gás, assim, eu já começo a corrida, né? A gente diz que a corrida já encaixa bem desde o começo e ela perdura. É fácil de achar. Quase todos esses potes aqui são de estimulantes, à base de cafeína. Uma cápsula por dia antes do treino é a dose de energia para fazer o que não parecia possível alguns minutos antes, porque você estava cansado demais. Eu fazia as provas e acabava esgotado. Então foi quando entrou os estimulantes. Quando a gente tenta estimular é quando você quer treinar, né, além da sua capacidade.
Isso é mais para competição ou período pericompetição, para você se adaptar ao estimulante, para você chegar na competição e realmente você ir além da sua capacidade metabólica. Calma! Milagres não vêm em cápsulas. Existem algumas contraindicações. Comigo já aconteceu, deu um dia, dar uma exagerada no café, nem tanto assim. Quando foi à noite eu comecei a sentir muita dor de estômago, que é uma coisa que nunca tinha me acontecido antes. Alguns estimulantes em pessoas sensíveis podem provocar até arritmias cardíacas, alterações do coração, por isso que é importante você fazer sempre sua avaliação. E como a cafeína força uma barra na disposição, faz parecer que você pode fazer aquilo que de fato não pode. A consequência disso no esporte é lesão. Portanto, cautela é a palavra. Existem opções mais saudáveis que cafeína para deixar a gente cheio de energia e coragem para ir para academia. Uma boa alimentação, claro, sono e força de vontade. Começar a se exercitar, saber que você pode atingir aquele objetivo que você quer muito, é o melhor estimulante, quase até que cafeína. As paisagens do Rio de Janeiro ali, lagoa, praia, também ajudam bastante, né, a estimular a gente. Agora, vamos ver um comentário que chegou do Gabriel. Olha só, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre isso, sobre álcool e energético. Ele está dizendo que ele teve que ir embora de uma festa depois de misturar muita bebida alcoólica com energético. Tive uma arritmia cardíaca que me assustou. O Gabriel lembrou a gente aqui da nossa caixinha, da nossa casinha de alta tensão. Perigo de morte, a gente já mostrou aqui, álcool e energético. E agora também vamos mostrar a prateleira de baixo aqui, de atividade física com energético ou com estimulante, né, doutor Calil? O que pode acontecer? Bom, como já falamos, o estimulante em dose alta, ele vai aumentar a frequência cardíaca, aumenta a adrenalina no corpo, pode aumentar a pressão arterial, pode dar arritmia cardíaca e ser prejudicial. Então, o exercício com abuso de energético, principalmente você está correndo no sol, né? E às vezes sem preparo físico, então você toma energético muitas vezes porque você não tem o preparo físico adequado, piora mais ainda. Então a chance de você ter um evento cardiovascular, um infarto, uma arritmia cardíaca, uma hipertensão arterial, aumenta muito, né? Então cuidado para abuso de energético e exercício físico. Muito melhor do que ficar tomando muito energético, melhor seu preparo físico. Mais saudável. E a tendência que a gente tem é sempre ir aumentando a dose, porque a gente fica, digamos assim, mais dependente? Sim, com a cafeína, como com várias outras substâncias químicas que agem no cérebro, existe o fenômeno da tolerância. Quer dizer que cada vez nós precisamos de doses mais altas para obter o mesmo efeito. Então vai havendo uma escalada das doses. E também a dependência, né? A hora que não tomar, se está acostumado com uma dose alta, quando não tomar, vai ter sintomas por não tomar. Tem mais dúvida do nosso auditório virtual? Olha lá, André Luiz está perguntando pra gente: por que sinto sono ao beber energético? Será que sou sensível a essa bebida? Ele sente sono. Olha só que interessante. Obrigada pela sua dúvida. Ele também mandou pelo Falecom. André Luiz, a gente vai responder já, depois do intervalo. Bem-vindo de volta. A gente está falando sobre estimulantes hoje. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, mas agora é hora do G1 em 1 minuto. Olá pessoal, saiu agora de manhã a prévia da inflação oficial em outubro. O índice ficou em 0,58%, alta puxada pelo preço dos combustíveis e dos alimentos. Foi o maior resultado por mês desde 2015. No acumulado do ano, a inflação registra alta de 3,83%. Nos últimos 12 meses, o índice acumulado é de 4,53%. E o furacão Willa ganhou força e chegou a atingir a categoria 5, a mais devastadora. O furacão que se aproxima da costa oeste do México está agora na categoria 4, com ventos de mais de 200 km por hora. O governo está retirando milhares de moradores da região costeira do país. O furacão deve chegar ao México ainda hoje. E em Araraquara, no interior de São Paulo, rolou uma corrida de obstáculos para garçons. É o Garçom Cross. Garçons e garçonetes tiveram que vencer 13 obstáculos no menor tempo possível, carregando bandeja com garrafa, copos, lata de refrigerante e terminar tudo sem derrubar nada, é claro. Tá aí uma coisa que eu não sirvo de jeito nenhum, Mari. Nossa, nem eu, Cauê, mas eu sempre fico absolutamente impressionada com a habilidade que muitos garçons têm de transportar tanta coisa com tanto equilíbrio. É capaz de derrubar um copo de água voltando da cozinha, imagina isso aí. Não é só você, fica tranquila. Falou, Cauê, bom dia pra você, ótimo trabalho, até mais.
Tem pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada. Eduardo, café, energético e chocolate podem contribuir para o aparecimento de transtornos de ansiedade e pânico? Boa pergunta, Eduardo. Olha só, a gente já mostrou aqui vários estimulantes que a gente não considera no dia a dia, né? Mas se você colocar na somatória, ele falou do café, então a gente tá lá, nosso osciloscópio aqui vai mostrar, aí a gente vai aumentando, vai botando mais tensão nesse cérebro aqui, energético, chocolate, até uma hora que pode dar um problema, não, doutor Fernando? Com certeza. O excesso de estimulante vai levar a problemas. E um deles pode ser o aparecimento de sintomas de pânico, ansiedade. Não que vá causar a doença, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, mas as manifestações desses problemas vão aparecer com muito mais força. Né? Quem já tem tendência pode ser um gatilho. Quem tem a tendência pode ser um gatilho para crises, né? Mais uma dúvida, vamos dar uma olhada aqui, ó, da Shirlene. Energético faz acelerar o coração, doutor Calil, sempre? Sim, pode fazer sim, claro. Porque, de novo, aumenta a adrenalina na circulação, aumenta o batimento cardíaco e você acelera o coração, você sente. E dá aquela taquicardia, se pode você parar... Taquicardia em excesso com álcool e com tudo que nós falamos pode levar a arritmias cardíacas, né? São distúrbios do sistema elétrico do coração mais graves. Vamos ver mais uma dúvida? Olha só, agora a pergunta é do André Luiz, aquela que a gente tinha mostrado antes do intervalo. Por que sinto sono ao beber energético? Será que sou sensível a essa bebida? Doutor Fernando, o que acontece comigo às vezes é quando eu tomo um energético, logo depois que passa o efeito, me dá mais sono do que eu estava antes de tomar. Será que é isso que ele está falando ou ele pode ter um efeito absolutamente contrário também? Com qualquer substância, teoricamente, pode ter um efeito que a gente chama de paradoxal, um efeito contrário ao esperado. Mas eu acho muito mais provável que ele tome o energético porque ele está cansado, ele está, vamos dizer assim, passando do limite dele, e quando passa o efeito, que é um efeito que não é de longa duração, aí ele vai estar muito cansado, mas é porque ele estava esgotado, por isso usou o medicamento. O medicamento não é uma substância, acho mais provável que aconteça isso. Né? Mas isso é muito interessante, né? Quer dizer, você perceber que você está tomando na hora que você já está exausto, talvez a melhor saída seja realmente dormir e procurar descansar, né? Com certeza, para a saúde dele vai ser melhor ele dormir na hora que ele precisa dormir e não ficar artificialmente estimulando o cérebro. Né? Exatamente. Tem uma pergunta, um comentário que chegou do Maranhão pelo Falicom. O João Macedo está dizendo: existe um limite de energético para quem dirige? Muito interessante, né? Porque exatamente, se você vai tomar energético, a gente está falando disso, você vai tomar energético, você está cansado, porque você vai dirigir, vai pegar uma estrada, o risco aumenta totalmente, né? Sem dúvida, não pega a estrada. Né? Porque você está cansado, vai tomar energético, você já chegou no seu limite ou passou do seu limite. Não vai dar certo. Doutora Mônica falou mais cedo na reportagem da Valéria Almeida que 40 mil mortes de trânsito por ano no Brasil, quase metade ou mais da metade, são provocadas por distúrbios do sono. Né? Mais uma dúvida, mais uma pergunta da internet, vamos ver aqui. Bianca, irei virar 2 madrugadas trabalhando, mas meu ritmo é diurno, meu também, Bianca, total. Estimulante natural é indicado para aguentar as horas de trabalho? Tem muita gente perguntando dessa história de estimulante natural. Talvez estejam falando da cafeína, do guaraná em pó, enfim, do chá verde. Faz alguma diferença do ponto de vista do cérebro, dos riscos para o coração, ser natural ou não ser natural? A cafeína é a mesma. Então, claro que quando se toma um energético, por exemplo, tem que cuidar porque podem ter outras coisas adicionadas. A quantidade pode não ser exatamente a que está descrita ali, né, como já foi falado. Agora, a cafeína, ela é a mesma. Né? Então, a cafeína ou a teobromina, ela vai ser a mesma no natural ou no industrializado, vamos dizer. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, doutor Calil. Agradeço, obrigado. Boa sorte, Bianca, para virar a noite trabalhando, tá bom? A gente tá contigo. Qualquer coisa, assiste as dicas do bem-estar. Se cuida, tá tudo lá no Globoplay. Vem aí Fátima Bernardes com mais um encontro e a gente volta a se encontrar amanhã.